Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Como a gente já informou na semana passada, o governo enviou aqui para a Câmara o projeto de lei para regulamentar a reforma tributária. É um documento com mais de 300 páginas e 500 artigos, que trata dos novos impostos que irão substituir o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. A gente vai continuar a detalhar a regulamentação da reforma tributária aqui no Economia Direta. Para isso, já está conosco o titular da coluna, Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio. É isso mesmo, Cláudio. É importante a gente lembrar aqui, para que quem nos acompanha entenda bem, como é que vai ser a tramitação, o passo a passo dessa reforma. Primeiro ponto importante é que essa reforma é somente para o consumo. Ela tem efeitos nos impostos que afetam o consumo de bens e serviços, como o ICMS e o ISS. Então essa reforma ela não toca, ela não trata de patrimônio e renda. O que foi aprovado inicialmente aí com status constitucional foram os parâmetros, as diretrizes da reforma, como a extinção desses 5 impostos que você citou aí na abertura, ICMS, que é estadual, ISS, que é municipal, e o IPI, o PIS e a COFINS, que são federais. Então esses 5 impostos, eles vão ser substituídos por 2 impostos, O primeiro deles é o IBS, ele vai unificar aí o ICMS e o ISS, e o segundo imposto é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar os impostos federais, IPI, PIS e COFINS. E foi aprovado também que seria criado um imposto seletivo, que vai incidir sobre aqueles bens que você quer desestimular o consumo e que são prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Então essas são as diretrizes básicas, a espinha dorsal da reforma, e isso já foi aprovado. O que falta aprovar é justamente o que a gente está chamando de regulamentação da reforma e que tem vários pontos, Primeiro, quais serão as alíquotas desses 3 impostos novos, do IBS, da CBS e do imposto seletivo? Segundo ponto, quais vão ser os bens e serviços que não vão se enquadrar nessa alíquota geral, ou seja, quais os bens e serviços que vão ter alíquotas diferenciadas e que vão ser a exceção a essa regra geral. Terceiro ponto, de quanto vão ser essas alíquotas diferenciadas? Também ficou aprovado na PEC que haveria aí os produtos da cesta básica que seriam isentos de tributação, Então falta a definição de quais produtos serão esses. Aqui, Cláudio, quando eu falo que falta definição, não é que não está no texto, A proposta já está no texto, mas o Congresso ele é soberano para aprovar ou não a proposta. Então podem ser incluídos ou podem ser retirados aí produtos e serviços dessa lista. E tem também o mecanismo de cashback, que já está aprovado, mas falta definir como é que ele vai funcionar e sobre quais produtos ele vai incidir e quanto de imposto ele vai devolver aí para a população mais carente. Então, dada essa explicação aí, vamos para a sua pergunta, Quais vão ser as tarifas desses novos impostos, do IBS e da CBS e do imposto seletivo? A resposta é, ainda não se sabe. E por quê? Por 2 motivos. Primeiro é que o projeto veio para cá e é uma sugestão do governo que vai ou não ser aprovada pelo Congresso. E o segundo motivo é a complexidade do processo, Então, os estudos apresentados pelo governo, feitos pela Receita Federal, indicam que a alíquota padrão que vai ser usada para quem não se enquadra em nenhuma exceção é de cerca de 26,5%. Só que para chegar nesses 26,5%, você segue 2 premissas, Primeiro é não ter aumento de carga tributária, então o volume total de impostos arrecadados pelo governo não pode aumentar com a aprovação e regulamentação da reforma. E a segunda premissa, que é mais importante para o cálculo desse número, é que de acordo com essa taxa ela é calibrada de acordo com a lista de exceções, ou seja, quanto mais exceções forem incluídas, esse 26,5% pode aumentar. E se você retirar exceções da lista que consta no projeto, esses 26,5% podem diminuir. Então, para fechar, só frisar que esses 26,5% vão ser calibrados de acordo com a retirada ou inclusão de mais setores nas listas de exceção e nos regimes especiais. E é aí que vai entrar a atuação do Congresso, Durante as discussões da reforma, os parlamentares podem incluir novos setores na lista de exceção e podem também retirar setores. E tudo isso pode mexer com essa alíquota padrão aí de 26,5%. Fernando, então vamos falar um pouco dessas listas de exceções. Como é que elas vão funcionar? Pois é, Cláudio, essas listas de exceção elas vão ser definidas por lei complementar, e o governo já incluiu na proposta dele
quais vão ser as categorias, que são aquelas que já estão nos textos dos projetos que foram entregues aqui. E o projeto prevê também setores ou produtos que vão ter isenção completa, como aqueles que compõem a cesta básica, e tem produtos e serviços que vão ter descontos específicos ou um regime de tributação especial. Então a proposta segue algumas premissas também, né? Vão ter produtos e serviços ou setores da economia que vão ter um desconto de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS. E vão ter setores e serviços que vão ter um desconto maior, de 60%. Vão ter aqueles setores que vão ficar isentos do pagamento de impostos, como os da cesta básica e de outros casos específicos, e vão ter ainda os regimes específicos de tributação e os produtos e serviços que vão pagar o imposto seletivo, que é aquele imposto que você usa sobre os produtos aí que você quer desestimular o consumo, né? Então essas premissas para quem vai pagar a alíquota cheia, essas premissas são válidas para quem vai pagar a alíquota cheia ou para quem se enquadrar nas exceções. Então, para fechar, eu comentei que a alíquota base parte de 26,5% e ela pode aumentar ou diminuir de acordo com o número de exceções. Agora, eu não falei da alíquota do imposto seletivo, né? Qual vai ser a alíquota desse imposto seletivo? A gente também não sabe, porque essas alíquotas vão ser definidas depois por lei ordinária e cada produto tributado pelo imposto seletivo ele vai ter a sua própria lei. Então você vai ter uma lei para cigarro, outra para bebidas alcoólicas, outra para carros poluentes e assim por diante. E essas alíquotas, quando forem definidas, elas também não vão entrar em vigor de imediato, elas também vão passar por um período de transição, não vão valer no primeiro ano e vão começar a entrar em vigor de forma gradual, né, aos poucos, a partir de 2027 até serem implementadas integralmente em 2033. Cláudio. Fernando, já dá para a gente saber quais serão os setores que vão ter isenção total de tarifa? Dá para a gente ter uma ideia, né, a partir da proposta do governo, né? Como eu já mencionei aqui, o que está no texto é a proposta inicial do governo e essa proposta ela pode ser ampliada ou reduzida pelo Congresso nas discussões. Mas vamos lá, o que o governo está propondo como base inicial para o debate e depois para a votação? Na categoria de isenção total, tem os produtos da cesta básica, né, que são aqueles que foram definidos como produtos destinados à alimentação. São 15 itens que entram aí como itens da cesta básica. Aí você tem arroz, leite pasteurizado e industrializado, leite em pó, leite integral, manteiga, margarina, feijão, coco, café, os óleos de soja, né, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho também, açúcar, massa, pão. Então esses são os principais itens. Frisando mais uma vez que essa é uma proposta inicial e pode ter mais produtos acrescentados ou retirados. Além da cesta básica, a proposta traz mais bens e serviços que vão ter isenção total. O que entra aí? Dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alguns tipos de medicamento, produtos de cuidados básicos para a saúde menstrual, automóveis de passageiros adquiridos ou por pessoa com deficiência ou com quem tenha o espectro autista, automóveis de passageiros adquiridos para trabalhar, né, por motoristas aí profissionais na categoria de aluguel e serviços prestados por instituição científica, tecnológica ou de inovação sem fins lucrativos. Então toda essa turma aí pode ter isenção total do imposto sobre a CBS e sobre o IBS. E aqui, obviamente, né, os representantes de setores importantes da economia vão fazer o seu trabalho aqui junto aos parlamentares para serem incluídos na lista de exceção. Um exemplo é a carne, né, que já está trabalhando para ser incluída na cesta básica e ter isenção total, ter tarifa zero. Lembrando também que hoje esses 15 produtos da cesta básica têm uma tributação média aí de 15,8% e com essa isenção, com essa tributação beneficiada, esse custo passaria para algo em torno de 8,5%. Então é isso aí, Cláudio, a proposta é complexa, tem várias exceções e regras e a gente vai trazendo aqui por etapas no programa os principais pontos da reforma. Só para fechar, registrar que embora essa reforma seja complexa, tem um tempo de transição muito longo, tenha muitas exceções, ela ainda representa um grande avanço em relação ao nosso modelo anterior de tributação sobre o consumo, né? Então a reforma propicia que você tenha somente 2 impostos sobre o consumo, CBS e IBS, com a legislação única para cada um. Antes você tinha 27 legislações diferentes, uma de cada estado para o ICMS e tinha mais de 5.000 legislações para o ISS, que é municipal. Então isso gerava um trabalho enorme para as empresas, principalmente se elas têm filiais aí em vários estados ou em várias cidades.
Outro ganho que a reforma traz é acabar com a cumulatividade, né, que é você ir cobrando imposto sobre imposto, imposto em cima de imposto, ao longo do processo de produção, principalmente de bens mais elaborados, que têm um processo de produção mais longo. Então, quando você muda a cobrança do imposto para o destino, você acaba com essa cumulatividade, com essa cobrança em cada etapa da produção dos bens. Então é isso, Cláudio, a gente segue aqui acompanhando e vamos seguir aí conversando sobre a reforma, que ainda tem muitos pontos que a gente precisa ir entendendo e destrinchando aqui para que quem nos acompanha também possa entender direitinho aí cada ponto da reforma. Sim, com certeza. Na próxima semana a gente retoma esse assunto e o Fernando Gomes vai falar de outros descontos específicos na tarifa geral, do cashback e de alguns outros pontos da regulamentação da reforma tributária. A gente espera você, Fernando, para trazer esses detalhes que vão fazer a diferença no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau.